Fala galera da Samuca TV, do nosso Central na Toca, Central da Toca. A gente está aqui com um convidado mais do que especial, o Mister Leonardo Jardim, para falar sobre tudo, né? Esse tempo de cruzeiro, a vida em Belo Horizonte, se já bateu uma saudade maior de Portugal, se as férias deram para dar uma tranquilizada. Mister, primeiro, um prazer tê-lo aqui pela primeira vez aí na Samuca TV. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para conversar diretamente com a Nação Azul, com o torcedor do Cruzeiro. Tá, o prazer é meu falar com vocês. A Samuca TV foi antes de vir para o Cruzeiro, quando recebi o convite, comecei a tirar informações e as primeiras informações do Cruzeiro foi através da Samuca TV, a entrevista do Pedrinho, que vocês fizeram na Toca, e que ele falou sobre a vida do Cruzeiro, sobre a perspectiva, e foi aí que eu estive verificando o que é que ele pretendia do clube e quem era o Pedrinho. Foi através de vocês que eu tirei essa informação. Você assistiu a entrevista? Assisti a toda a entrevista. Rapaz, que essa eu não sabia, Mister. Então, obrigado aí. Mas bom, então, que serviu para... Servi para as minhas informações, não é? Sim. Claro. E ali deu para ver que era o que é o Pedro Lourenço, né? Muito espontâneo, natural, né? Esse Pedrinho que todo mundo está acostumado, né? É isso mesmo, foi muito bom porque eu estive a pesquisar e por acaso encontrei no YouTube essa entrevista que era recente, que era muito recente, e eu aproveitei para conhecer melhor o porquê que era o projeto do clube e também a pessoa que era o presidente do clube. E hoje dá para dizer que vocês têm uma amizade que vem sendo construída com essa naturalidade que é o Pedro, Leonardo Jardim? Com certeza, a nossa relação pessoal e familiar, principalmente, as duas famílias, dão-se muito bem, têm um feeling, respeitam-se muito acima daquilo que é o futebol. Eu às vezes brinco com ele, digo... Não sei quando é que vai terminar a nossa relação em termos profissionais do futebol, mas com certeza que a nossa amizade vai se prolongar ao longo do tempo e nas famílias também, porque temos valores semelhantes, temos percursos de vida também semelhantes e isso para nós, para a nossa relação é importante. Estrutura financeira também semelhante? Não, isso ele é mais rico do que eu. Ô Leonardo Jardim, muito chamou a atenção quando você vem para o Cruzeiro, porque sempre que um time brasileiro, principalmente depois que, ou até antes, né, um pouco ali do Flamengo ter o Jorge Jesus, né, já se falava em Leonardo Jardim, Flamengo, Botafogo, Corinthians, em vários times, e quando vem a negociação e o seu aceite para vir aqui para o Cruzeiro, surpreendeu muita gente, né? Muita gente. Por que só agora o Leonardo Jardim está vindo para o futebol brasileiro? Como que foi todo esse processo e o que te fez aceitar aí um convite para vir treinar aqui o nosso Cruzeiro? Bem, eu vou ser sincero, porque isso é a minha forma de estar no futebol e na vida. Eu fiz a minha carreira na Europa e depois de fazer a minha carreira na Europa decidi ir para a Ásia, inicialmente pelas condições financeiras. O primeiro clube que eu vou para a Ásia foi pelas condições financeiras, mas depois também gostei imenso de estar na Ásia e acabei por continuar lá durante 3 anos e meio. E depois tinha sempre como objetivo vir para o Brasil. E acabou por se conciliar a minha saída do Alain por motivos de saúde da minha esposa com o convite em fevereiro do Cruzeiro, e acabamos por conciliar estas duas situações e acabei por ter a experiência que eu tanto queria antes de acabar a minha carreira, que era vir aqui ao Campeonato Brasileiro. Já trabalho com brasileiros há 30 anos, gosto do povo, já vim mais de 25 vezes ao Brasil, por isso consegui conciliar tudo. Porque, como o Pedrinho disse, nesta fase da minha vida não é um motivo financeiro que me leva aos países ou aos clubes, mas sim
os meus objetivos pessoais. Eu não vim para o Brasil para fazer carreira, mas vim para o Brasil para ter uma experiência diferente daquela que eu tive durante a minha carreira, num povo que é um povo apaixonado por futebol, um futebol que é um futebol extremamente emocional. É um futebol que despede treinadores à primeira jornada, à segunda, à terceira, à quarta, ganha 2 jogos, vamos ser campeões, perde 2 jogos, vamos descer divisão, e era esta emoção que eu queria viver. E os meus nãos às equipas brasileiras ao longo dos anos foi que eu não queria vir para o Brasil e depois voltar para a Europa. Eu queria vir para o Brasil numa fase que permitisse eu também viver a experiência sem o stress de estar no Brasil para fazer carreira, porque eu sou um pouco diferente dos treinadores que vieram fazer carreira para o Brasil. Eu venho mais usufruir do futebol brasileiro do que fazer carreira neste momento. E quando você chega, né, o Pedro dá todo o respaldo para esse trabalho acontecer. Hoje, onde você identifica que foi a virada de chave? Confesso que quando vem ali uma derrota para o Muxuquiruna, né, isso em abril, ninguém imaginava que 2 meses depois o Cruzeiro fosse estar no topo da tabela, né? O que foi determinante aí? O que você identificou? O que precisou ser mudado ali na rota para que o sucesso neste momento no campo ele viesse a acontecer da forma tão boa como aconteceu, Jardim? Nós, como já vos disse, aqui no Brasil nós somos muito emocionais. De forma estratégia, o que aconteceu? Começamos o campeonato com o Mirassol. Depois tivemos o jogo do Inter com a expulsão aos 10 minutos, aos 20 minutos, que não nos permitiu ser competitivos nesse jogo, e depois tive o jogo de São Paulo. Com certeza que eu fui conhecendo melhor a equipa e adaptando àquilo que é a minha forma de estar e aos comportamentos. E a partir do São Paulo, eu acho que a equipa começou a ter um norte, começou a desenvolver um princípio que me agradava, mais dentro daquilo que eu penso e acredito no futebol. Com certeza que tem a Sul-Americana, mas a Sul-Americana, se verificarmos, eu utilizei sempre alguns jogadores, um misto de jogadores, e isso não nos permitia ser competitivos, porque a partir do São Paulo acho que foi uma mudança de chaves, como vocês dizem, mas eu não podia deixar de jogar a Sul-Americana, e aí muitas vezes o treinador tem que provar aquilo que diz. Com pena minha, não era... Eu gostava de dizer as coisas e as pessoas acreditarem, mas às vezes é preciso provar. E o que é que aconteceu? Provámos que a equipa que jogou a Sul-Americana não era capaz de levar ao Cruzeiro onde a gente pretendia. A gente precisava de outra forma de jogar, de outra forma de abordar os jogos, e foi isso que criámos dentro do campeonato e dentro da Copa do Brasil. E eu penso que então, a partir do jogo do São Paulo, no Morumbi, a equipa criou uma identidade e a partir daí evolui. Com certeza, como choramos, e houve 2 jogos ou 3 da Sul-Americana, que a gente não conseguiu fazer este tipo de jogo, porque também a estrutura era um pouco diferente e a gente não conseguia ter sempre a mesma equipa em todas as competições. Você já passou aí por diversos projetos, vencedores. O que o Leonardo Jardim entende como um projeto que vai dar sucesso no futebol? O que é? Um time muito competitivo, todo mundo no mesmo barco, na mesma ideia. Quando fala time de futebol para o Jardim, como que tem que ser? Não, em primeiro lugar, o time de futebol para mim tem que ser sempre um projeto que tenha um processo. Eu não acredito na geração espontânea, não acredito que as coisas aconteçam com um piscar de olhos ou com uma varinha mágica, e eu digo muitas vezes, eu não sou mágico. Temos que acreditar num processo e trabalhar esse processo. Acredito que o Cruzeiro tem um objetivo muito claro em termos de Libertadores este ano. Acredito que o Cruzeiro vai ser um clube crescente em termos de futuro, mas também respeito os nossos oponentes que fizeram apostas fortes durante os últimos anos para jogar para o título. Não posso colocar o Cruzeiro
com a responsabilidade de jogar para o título. Neste momento, nesta fase, temos de ter os pés bem assentos no chão. O nosso primeiro objetivo, qualificação para a Libertadores. Depois, com certeza, se conseguirmos algo mais positivo, se conseguirmos ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se conseguirmos ficar em primeiro, não vamos querer ficar em segundo. Mas cada coisa ao seu tempo. Não podemos perder o norte e neste momento trabalhar afincadamente, porque uma vaga nas Libertadores é muito importante para o processo que vai a venir do clube e para consolidar aquilo que tem sido o trabalho dos jogadores, do treinador, mas principalmente da direção do clube. Ô Jardim, você chega para um Cruzeiro que vinha de investimentos milionários na janela do meio do ano passado, para o início do ano também, e conhecendo o Pedro Lourenço, o Pedrinho, né? Se você fosse um técnico do perfil de chegar e, eu gosto daquele atleta ali que custa 20 milhões de euros, ele, por confiar no seu trabalho, ele iria 15 e etc., sairia fazendo contratações altíssimas aí, pelo que a gente sabe, o tanto que ele gosta do Cruzeiro. Mas o seu jeito tem se mostrado de um técnico que está preocupado com o todo, né? Com o projeto, dinheiro também, ninguém vai sair gastando dinheiro de graça assim, né? E principalmente o Pedro, que tem muita coisa para pagar. O que te faz pensar nesse todo no projeto do Cruzeiro e ter esse compromisso também para não se sair gastando demais? Às vezes o que o Cruzeiro gastou em outros momentos podia ter sido trabalhado de uma outra forma. Como que você enxerga isso? Eu tenho tido um know-how e uma experiência muito grande em trabalhar com donos, com SAFs. No Mónaco era uma SAF, que tive lá 6 anos, no Olympiacos também, na Ásia também os clubes eram tudo com donos. E o que é que acontece? Existe uma grande diferença do dono e da associação. O dono tem responsabilidades em pagar as contas, porque é a empresa dele, e com certeza que ele não quer estar todos os anos a meter dinheiro dentro. Temos que construir um projeto com um processo que permita que o futebol aos poucos seja sustentável para toda a gente estar feliz. Porque a minha experiência diz-me, se os donos meterem dinheiro a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, já começam a perceber, andei eu a trabalhar para meter dinheiro no futebol. E depois o que é que pode acontecer? Pode acontecer é que vendem as SADs, vendem os clubes, pode ser que a seguir desligam-se um pouco do futebol. E é isso que eu não quero, porque estas pessoas que metem dinheiro no futebol, não só o Pedrinho, mas todos os outros, o ex-presidente, o Dmitry Robolev no Mónaco, o Marinakis na Grécia, estas pessoas que metem o dinheiro no futebol, a gente tem que os respeitar. E respeitar não é gastando de forma desmesurada. Temos que controlar os gastos, temos que fazer rentabilização de todos aquilo que são os nossos ativos, e essa é a minha forma de pensar. De forma que o Pedrinho tenha uma vida longa no Cruzeiro, que consiga criar um clube forte, um clube equilibrado, e que os adeptos não tenham aquilo que viveram nos últimos anos. Não é? Gastaram muito e depois caíram na segunda divisão e tiveram 3 anos na segunda divisão. É isso que eu, como treinador, tenho a responsabilidade de orientar as coisas de forma que o clube seja sustentável e o clube seja grande, mas de uma forma organizada, que é isso o meu objetivo perante o clube, e acredito que também é o objetivo do presidente, porque ele também investiu este ano bastante, ou no ano passado, mas com certeza que não passa pela cabeça dele, está sempre a meter o dinheiro do trabalho dele no clube. Ele quer também um clube sustentável. Ô Jardim, você chegou agora, né? É o
o comandante aí do Cruzeiro, tem todo um departamento de futebol, tem a chegada agora do Joaquim também para o scouting. Essa engrenagem que está sendo montada, né, no departamento de futebol do Cruzeiro, todo mundo se remete ao sucesso seu no Mônaco, comprando o jogador com um custo menor e deixando muito dinheiro. Você acha que vai ser possível isso num médio prazo e com você aqui no Cruzeiro conseguir esses objetivos em termos de achar bons valores aí no futebol e que vão dar um retorno técnico inicial e um financeiro num futuro? Eu acho que com certeza que é possível e hoje em dia é uma das vias para a sustentabilidade do futebol. Mas voltar a referir o projeto tem uma cabeça, a cabeça é o presidente, o Pedro Júnior, eles é que são os líderes do projeto, da ideia, daquilo que pretendem para o seu clube. Porque na vida vai passar a outros treinadores, não pode acontecer que no futuro o clube dependa de uma pessoa só do exterior, tem que depender dos seus proprietários, porque são eles que injetam o dinheiro, são eles os donos e eles têm que ser os líderes de todo o processo. Hoje em dia tem o Jardim e o Jardim, neste momento, a ideia é ser competitivo dentro de campo, mas também reestruturar o clube e ajudar a reestruturar de forma que o clube seja mais fácil de gerir e que não dependa somente de uma cabeça no futuro para as tomadas de decisão. A tomada de decisão tem que ser com um grupo de pessoas que lideram o clube e que tenham as melhores decisões em prol do projeto e em prol da equipa. Você falou o tempo inteiro aí durante esse período que na janela buscaria jogador para chegar e agregar, que tem que ser uma opção que vá acrescentar ao que a gente já tem hoje. Vocês têm encontrado mais dificuldade ou têm os nomes já mapeados para esses reforços, que não devem ser muitos, mas que serão importantes aí para a sequência? Sinceramente, nós temos o nosso departamento que hoje em dia está mais profissionalizado em termos de scouting. O nosso departamento de gestão do clube, que é o Pedrinho, o Júnior, o Pelaipe, eu estou também inserido e antes estava o Matos. Nós procuramos soluções que permitem dar competitividade ao elenco, porque nós precisamos de algumas posições para dar competitividade ao elenco, mas também jogadores que sejam ativos para o clube num futuro próximo. Hoje em dia a dificuldade que eu vejo no Cruzeiro é a seguinte: exteriormente passou-se uma mensagem durante algum tempo que o Cruzeiro era dono de um proprietário, o Pedrinho era o seu dono, era um proprietário que tinha alguma capacidade financeira, que era um apaixonado pelo clube e que pagava muito. E às vezes os jogadores queriam vir para o Cruzeiro pelo dinheiro. Hoje em dia a gente quer inverter, que os jogadores venham pelo Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro é, pela dimensão do Cruzeiro, por aquilo que ele representa para o país como futebol, e é isso que nós queremos trazer jogadores, como já temos muitos que estão cá connosco, jogadores com este compromisso com o clube e que em termos qualitativos também que acrescentem dentro de campo, de forma que o Cruzeiro seja competitivo em todas as competições que participa. Ô Jardim, você vem dando chances aí para garotos, né? O Kenji teve essa oportunidade aí, o Cauã Prats, um menino que vem crescendo no dia a dia, né? Aí tem o Hickman, muita gente também comenta sobre o Cauã Batistella, que vem fazendo sucesso no Sub-20. Qual que é o plano para esses garotos, incluindo agora o Cauã, que deve renovar aí o contrato com o Cruzeiro? O que você pensa dessa juventude do Cruzeiro para um futuro próximo? Eu acho que a juventude do Cruzeiro tem que ser aproveitada. Mas dentro de um trabalho sustentado e dentro de uma progressão equilibrada. O Cruzeiro tem 3 internacionais no Sub-15, tem internacionais no Sub-17. Eu acredito que vai ter no Mundial Sub-20 também um ou 2 jogadores do Cruzeiro. Temos muita qualidade na base, mas todos eles vão passar por um processo, não é? Nós sabemos que neste momento
aqueles jogadores que têm demonstrado competências. Nós temos feito uma subida de escalão, temos alguns sub-17 a jogar no sub-20, temos os 3 sub-20 ou 4 com o Otávio, temos 4 sub-20 a trabalhar connosco diariamente. Estamos a queimar algumas etapas nestes jogadores de forma que eles progridem um pouco mais rápido. Mas não esquecer, no Brasil, no Cruzeiro, existe muitos talentos e às vezes a gente valoriza tanto os jovens jogadores que não orientamos esses jovens da melhor forma. Por isso é que existe muitas vedetas, entre aspas, e os craques, entre aspas, que perdem-se antes de chegar ao profissional. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós que trabalhamos no futebol temos que orientar estes jovens, porque na realidade a formação é uma coisa, o futebol profissional é outra, e só aqueles que são mais fortes, não só em termos técnicos, mas em termos psicológicos, em termos de trabalho, é que vão conseguir se ingrar no futebol profissional e vão conseguir fazer carreira. Ô Jardim, me tira uma curiosidade aqui. Algum jogador que já trabalhou com você, depois que você veio aqui pro Cruzeiro, já te ligou, entrou em contato? Algum pensa aí em trabalhar novamente contigo agora aqui no Brasil? Com certeza que existem alguns jogadores que eu trabalhei, que a gente cria uma certa relação e perguntam: ao mestre, tem uma vaga para mim este ano? E, claro, isso é uma questão normal, mas eu no futebol, sinceramente, Tem algum Bernardo Silva aí não para nós, mesmo? Tem alguns, mas são caros, eles são um pouco caros. Mas a minha ideia no futebol é sempre trazer jogadores que se adaptem a este que é o processo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande clube, está neste último ano a fazer um grande investimento. Existem clubes como o Palmeiras e como o Botafogo e como o Flamengo que andam a fazer investimentos já há vários anos, não é? Mas queremos encontrar jogadores competentes e jogadores que vistam a camisola do Cruzeiro a 100%. Para fechar, quando que o vinho e o azeite do Mister vão estar em Belo Horizonte? Todo mundo me pergunta isso e eu quero testar aí. Diz que tem uma acidez bem baixa, né? É zero? Eu acho que não, é 0.1. Não sei, acho que já chegou. Eu vi umas garrafas esta semana lá com o Pedro, eu penso que já chegou. Mas com certeza, eu estou preocupado que com esta publicidade toda o presidente não tenha azeite nem vinho para ninguém, porque a nossa produção é muito baixa e a gente trabalha num mercado mais gourmet. E a publicidade é tão grande, e o Brasil não é um país, o Brasil é um continente, não é? Com esta publicidade toda, já disse ao Pedrinho, não vai ser fácil vocês gerir as encomendas. Qual que é o nome mesmo do vinho e do azeite? A nossa quinta é uma quinta no Douro, chama-se Quinta Jardim do Tua, e os nossos produtos é à base de, já vos disse, o mercado de Gouveia, vinhos que estão em barrica, que estão produzidos com 3 anos de saída somente. Por exemplo, estamos a ser agora a colheita de 22, 21. Os azeites são azeites também gourmet, azeite da primeira prensa. É um projeto que faz-me lembrar as minhas origens, não é? Eu sou de famílias que sempre estiveram ligadas à agricultura e sempre tivemos vinho e sempre estivemos ligados à agricultura. E este projeto, eu e a minha esposa entramos para relembrar um pouco que é as nossas origens. Muito bem. Obrigado, Leonardo Jardim. Prazer falar com você e continue acompanhando aí a Samuca TV. Valeu, pessoal. Valeu.